Bora lá. Pessoal, a nossa aula de hoje a gente vai trabalhar com, a gente está, né, dentro de ainda de geometria espacial, certo? A gente viu alguma coisa referente a prismas, cubo, paralelepípedo, né? E agora mais um solo espacial e especial. Especial, tá? Por que que eu falo que é especial? Porque, né, esse aqui do solo que a gente tem visto até agora, um deles vai exigir um pouquinho mais da gente, tá bom? Um pouquinho mais da gente, né? Então, ó, um exemplo de pirâmide, a gente tem bem aqui, ó, no cotidiano, né? Então, ó, na cidade, né, no Canadá, né, existe esse conservatório aí, ó. Esse conservatório tem formato aí de uma pirâmide, certo? Esse formato, esse prédio aí, né? Ele na verdade é formado por quatro pirâmides, né? Todas elas, como a gente está vendo na imagem aí, ó, né? São formadas, né? Pirâmide formada de vidro, né? A partir do vidro, certo? Em que, né? Aí é uma espécie de conservatório, né? Como o próprio nome diz, né? Conservação de plantas, né? Raras, né? Do mundo inteiro, né? Então a gente tem uma estrutura aqui, tem o formato aí de uma pirâmide, certo? Existe também outras situações, né? Como a gente tem, por exemplo, embalagem de presentes, né? Existe nas embalagens de presentes, está lá bem presente, né? A pirâmide já está bem presente nas embalagens de presente. A gente tem as pirâmides, por exemplo, né? Quando a gente fala em pirâmide, um grande exemplo que a gente tem, né? São as pirâmides de Gizé, né? Kefren, Miquerinos, né? Kelpis, Kefren e Miquerinos, né? Lá no Egito, né? Primeiro que vem à mente, tá? E aqui o Museu do Louvre, né? Em Paris, que também, né? Tem essa estrutura aqui, ó, que tem o formato aí de uma pirâmide, certo? Isso aqui, né? No cotidiano da gente é algo que vem exemplificar aí a pirâmide, tá? A gente ouviu também falar uma coisa chamada pirâmide alimentar, né? Ó, por que o nome pirâmide alimentar, né? Porque a disposição aqui, ó, né? A disposição desses grupos aqui de alimentação, ó, dá a ideia aqui de uma pirâmide, né? Então, ó, a pirâmide alimentar é um agrupamento de alimentos de acordo com suas funções e seus nutrientes, que serve para orientar as pessoas a terem uma vida, né, mais saudável em termos de alimentação. Tá? Ela é composta por 6 níveis com 9 grandes grupos, de acordo com a participação relativa no total de categorias de uma dieta saudável. Tá? Já só eu dar uma pausa bem aqui para eu. Pronto. E aí, ó, continuando, pois, né? A gente tem o exemplo da pirâmide alimentar, tá bom? É... Agora, o conceito matemático aqui de pirâmide, né? O conceito matemático. Então a gente começa assim, ó. Imagine que aqui, ó, você tem um plano. Aqui você tem um plano que a gente chamou aqui de alfa, certo? Imagina o chão dá ideia de um plano. Aí nesse plano aqui, ó, tá em amarelo alfa, a gente vai pegar aqui, ó, vai escrever aqui, ó, vai desenhar um polígono, certo? A gente vai vir aqui, ó, para desenhar um polígono. Como é que é construída a pirâmide? Agora a gente vai pegar um ponto fora desse plano, ó, o ponto tá bem aqui representado, ó, é o ponto V, ó. Vai pegar um ponto fora desse plano, certo? E o que, é que a gente vai fazer agora? Esse polígono aqui é formado por pontos, né? Ele é a região interna dele, é formado por pontos, como está mostrando bem aqui na figura, ó. Então, a gente vai pegar cada ponto daqui desse polígono e vai unir com esse ponto que está lá fora. Esse ponto V aqui, ó, esse ponto fora. Cada vez que a gente liga cada um ponto daqui, ó, está nessa região aqui do polígono, inclusive a parte interna do polígono, né, e une com aquele ponto lá em cima, o ponto V, a gente tem o solo geométrico chamado de pirâmide, certo? Solo geométrico chamado de pirâmide. Professor, aqui está com um polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Você poderia fazer com polígono de 6 lados? Pode. Poderia fazer com polígono de 3 lados? Pode. Poderia fazer com polígono de 10 lados? Pode, não tem problema. Desde que seja um polígono que esteja nesse plano aqui, ó, nesse plano aqui, e esse ponto esteja fora do plano, certo? Aí o 1 faça a união de todos os pontos do polígono com esse ponto lá fora. Fatalmente, a gente vai ter construído aí a pirâmide, certo? Fatalmente vai ter construído a pirâmide. Tá aqui, ó. Professor, se não fosse daquele jeito bonitinho, fosse essa figura bem aqui, ó, esse polígono A, B, C, D. Eu teria o que aí? Eu teria uma pirâmide? Sim.
Tá aqui o polígono aqui na base, tem um ponto fora aqui. Toda vez que a gente pegar pontos daqui, ó, se unindo, puxando lá para cima, você puxando lá para cima, o que que vai formar aqui? Vai formar essa pirâmide aqui, ó, essa pirâmide, certo? Que a base aqui, no caso, é diferente da outra, né? Então, só te adiantar logo a conversa. A pirâmide, a base, depende do polígono, né, que está lá nesse plano, certo? Alguns elementos, alguns elementos. Então, bora lá. Um dos elementos a gente tem na pirâmide é a chamada base. Quem é a base? Ora, a base é justamente o polígono aqui, ó, que está aqui nesse plano. Nesse caso aqui tem um polígono A, B, C, D, E, A. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tem um polígono de 5 lados. Tem um pentágono aqui na base. Então, esse pentágono aqui é a base dessa pirâmide. Que é um vértice. O vértice é sempre esse ponto bem aqui, ó. Lembra que a gente precisa de um ponto fora do plano? Esse ponto também aqui fora do plano, que a gente vai ligar com os pontos do polígono que está na base, esse ponto bem aqui, ó, é o vértice da pirâmide, tá bom? Então guarda logo, isso aqui é o chamado vértice da pirâmide. Quem são as arestas da base? Em outras aulas já comentei. Se é base, ele tem que olhar para a base, tem que olhar para cá, ó. Como é um polígono, as arestas da base, ó, são esses lados aqui, ó, que formam esse polígono. São esses lados que formam esse polígono. Quem são as arestas laterais? Aresta lateral, você vai para as faces laterais. Que cá entre nós sempre são triângulos, viu? Ó, então tá aqui, ó. Isso aqui é uma aresta lateral. Isso aqui é outra aresta lateral. Isso aqui é outra aresta lateral. Isso aqui é outra aresta lateral. E a tracejada lá atrás, ó. Também é uma aresta lateral, certo? Então tá aqui as arestas laterais. Quem são as faces laterais, ó? São as faces da pirâmide, né? Cuidado, exceto a base. A base a gente não conta como face lateral. Base é base. Então as faces laterais ó, sempre vão ser triângulos. Ó. Faces laterais são triângulos. Então o que é essa face lateral aqui? Ó? Eu tenho esse triângulo BCV. Isso aqui é uma face lateral. Isso vem aqui, ó, uma face lateral. Uma outra face lateral, esse triângulo ABV. Ó, esse triângulo bem aqui na frente, ó, ABV. Ó. E assim vai, tá bom? Esses são aí alguns elementos aí da pirâmide, tá certo? Continuando, pois. Para aí. Isso. Continuando, pois, né? Dito elementos. Bora para a classificação. A classificação é idêntica do prisma. Depende da base, né? Só olhar para a base. Se na base a gente tem aqui, ó, se na base a gente tem um triângulo na base, né? Ó, porque nessa figura aqui a gente tirou o plano. Tinha um plano aqui embaixo, tem um ponto V aqui em cima, né? Tirou isso. Só a pirâmide mesmo. Sem os planos. Ó. E tem bem que na base, olhe para a base. Ah, eu tenho um triângulo. Então, uma pirâmide de base triangular. Ou uma pirâmide triangular. Se a base for 1, 2, 3, 4, uma região quadrangular, uma região de 4 lados, eu digo que é uma pirâmide de base quadrangular. Ou pirâmide quadrangular. Ah, professor, mas eu vi lá que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Assim, eu tenho um polígono de 5 lados. Então, minha pirâmide é chamada pirâmide pentagonal. Professor, tem 6 lados. Pirâmide hexagonal. Certo? E assim por diante. Essa é a classificação. Bem tranquilo também. Pirâmide reta e pirâmide oblíqua. Né? A pirâmide reta e a pirâmide oblíqua. Né? Então, tem dois casos aqui. E é similar lá do prisma. Bora imaginar uma pirâmide que ela é retinha, bonitinha aqui, bem pezinha, certo? Bora imaginar essa outra aqui, ó, aquela mais tortinha. Bora chamar desse jeito para ficar mais fácil a vidinha da gente, certo? Então tá aqui as duas classificações. Repito, geralmente as questões trabalham mais com pirâmide do tipo reta do que pirâmide do tipo oblíquo, tá bom? Geralmente é esse caso aqui, ó, pirâmide do tipo reta que mais aparece aí pra gente. Planificação. O que é a planificação? É a gente pegar um objeto desse, no caso a pirâmide, e jogar no plano. Da mesma forma como for feito com cubo, com paralelepípedo, com prisma, a mesma coisa para cá. Para esse caso aqui, ó, eu tenho um prisma bem aqui que a base é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, um prisma pentagonal, perdão, hexagonal, 6 lados, hexa.
6 lados, hexagonal. Quando a gente pegar isso aqui e desmontasse isso, ó, de forma ordenada, a gente ia ter isso bem aqui, ó. Tá bem aqui a base, ó. Bem aqui a base. Isso é a base. Quem vai ser as faces? Ó, as faces são triângulos, ó. Então tá bem aqui, ó. Uma agarrada bem aqui dessa aresta da base, eu tenho essa face. Tá bem que ela. E a mesma coisa acontece para todas as outras. Você poderia ter a representação, a planificação, a representação da planificação da pirâmide desse jeito. Ah, professor, mas eu vi de outro jeito assim, não tem problema. Não tem problema. Aqui tem a base e tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis faces laterais, em que observam, as faces são triângulos, né? Então, na pirâmide, sempre as faces vão ser triangulares. Lá no prisma, no paralelepípedo, as faces sempre são retangulares. No cubo, as faces sempre eram quadradas. Na pirâmide, as faces sempre são triangulares. Tá bom? Continuando, pois. Agora aqui mais devagar. Aqui tem uma pausa com vocês bem tranquila mesmo. Bem tranquila. Ó, classificação de pirâmide regular. Mais uma vez, olha para a base. Se a base for um polígono regular, né? E a projeção ortogonal de seu vértice no plano que contém sua base coincide com centros polígonos, eu digo que a pirâmide ela é regular. Resumidamente, a pirâmide é regular quando a base é um polígono regular. Professor, o que é polígono regular? O polígono é aquele que é formação por retinhas. Se for triângulos, tem 3 lados. Se for quadrado, quadrangular, 4 lados. Se for 6 lados, está aqui. Regular, quando, se for triângulo, tem que ser os 3 lados iguais. É o triângulo equilátero. Se for quadrado, tem que ter os 4 lados iguais. Quadrilátero, né? Se for um quadrilátero, tem que ter os 4 lados iguais. Então, tem que ser um quadrado. Com polígono de 6 lados, ele tem que ter os 6 lados iguais. Então, tem que ser um hexágono regular. Isso são polígonos regulares, certo? Deixa eu só voltar bem aqui para vocês, essa parte bem aqui, ó. Talvez quem está lendo não está entendendo. Uma pirâmide é dita regular quando a base é um polígono regular. Ah, professor, isso aqui eu entendi. Se tem 3 lados a base, os 3 lados têm que ser iguais. Tem 4 lados, os 4 lados têm que ser iguais entre si. Tem 6 lados, os 6 lados têm que ser iguais entre si. Ah, entendi. Só que eu estava lendo aqui, enquanto você estava falando, e diz assim: e a projeção ortogonal de seu vértice no plano que contém sua base coincide com sendo o polígono da base. Li e não entendi. Então, vou fazer o seguinte: vou voltar bem aqui, ó. Pronto. O que vai acontecer bem aqui? Eu vou riscar bem aqui, ó. Cadê, meu Deus? É bem aqui mesmo. Ó. Tá bem que o vértice. Vamos imaginar que o centro desse polígono compõe a base aqui, ó, esteja bem aqui. Que o centro do polígono compõe essa base desse aqui, ó, do prisma oblíquo, esteja bem aqui. O que é que acontece quando ele fala em projeção ortogonal? Imagina aqui, ó, tu tá jogando um feixe de luz, ó, de lá para cá. Ou tu tá olhando lá de cima, ó. Tá olhando lá de cima o teu olhão aí, ó. Tá olhando lá de cima. Se tu olhar lá de cima, ou imagina uma lanterna aqui emitindo luz, esse ponto bem aqui, ó, a sombra desse ponto ia cair justamente, ó. Ih, bonito não tá não, mas bora, imagina. Ia cair bem aqui, ó, certinho, no chamado centro de gravidade dessa base aqui, ó. No ponto de equilíbrio dessa base. Ia cair certinho aqui no meio. Certo? Então, essa é a segunda parte que o problema está dizendo. É uma pirâmide regular, acontece isso. A base teria que ter, se fosse um triângulo, os 3 lados teriam que ser iguais. E esse ponto V aqui, ó, tinha que cair certinho bem aqui, ó, no centro desse polígono. Isso é uma pirâmide regular. Agora, quando ela não é regular, essa aqui, por exemplo. Pode ser que os 3 lados sejam iguais, mas essa projeção bem aqui, ó, se a gente olhar lá de cima, ó, a gente olhar lá de cima, ó, olha o teu olhão aí, ó, olha lá de cima, joga uma luz. Esse ponto bem aqui, ó, verticalmente, ortogonalmente ao plano. Ortogonal quer dizer que foi 90 graus, bem aqui, ó. E mas está desenhando ruim esse negócio aqui. Algo de errado não está certo. Está desenhado ruim isso aqui, ó. Pronto. Se fez 90 graus, ó, esse ponto ia cair bem aqui, ó. E onde é que está o centro do polígono? Está para cá, ó. Olha só. Olha a diferença grande. Certo? Isso está dizendo que é a segunda parte lá. Em uma pirâmide regular, a gente tem o seguinte, ó. Em uma pirâmide regular, a gente tem a seguinte coisa. Ó.
As arestas laterais são congruentes e as faces laterais são sempre triângulos isósceles congruentes. O que quer dizer isso? Que as faces laterais da pirâmide, todas elas, né, no caso da pirâmide regular, todas elas são triângulos, todos os triângulos são iguais entre si. Professor, eu tenho uma pirâmide base triangular, vou ter três faces triangulares e todos os triângulos serão iguais entre si. É só isso que quer dizer essa coisa bem aqui. Tá bom? Professor, o que quer dizer os triângulos isósceles? Quer dizer que lá na face lateral vai ser um triângulo. E nesse triângulo vai ser um triângulo isósceles. Vai ter dois lados iguais. Tem um fone ligado. Ser justamente as arestas laterais. Agora aqui, pronto. Aqui vamos devagar. Vamos devagar, vamos devagar, devagar. Por isso que eu quero deixar essa aula gravada. Que eu tô com dó de quem não assistiu. Pirâmide exige um pouquinho mais. Estou falando sempre para vocês. Já fez a V1, já fez a V2, a V3 está aí as caras, né? Dia 13, se não me engano. O assunto é cubo e paralelepípedo, só isso. Cubo e paralelepípedo, tá? Áreas e volume. E pronto. Pirâmide. Bora aqui dois elementos principais. Dois elementos principais. A gente tem o apótema da base e tem o apótema da pirâmide. Apótema da base e apótema da pirâmide. A gente está falando de dois apótemas, certo? Somar o que é apótema? Relaxa, calma. Sabe o que é base? Professor, eu sei. Então pronto. Então, quando eu falar apótema da base, a gente tem que olhar para a base. Para a base. Agora, se a gente está falando apótema da pirâmide, ele tem que olhar para a face da pirâmide. Aquele ladinho lá da pirâmide, a lateral da pirâmide, que é um triângulo. Só isso que eu quero que vocês entendam por enquanto. Professor, repita. Apótema da base. Apótema da base, tem que olhar para quem? Para a base. Apótema da pirâmide, tem que olhar para quem? Para a face lateral, tá bom? Então, bora lá. Professor, mas o que é apótema? Imagina o seguinte, que tem uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base quadrangular, uma pirâmide de base hexagonal. Então tá bem aqui, ó. Aqui só estou tirando as bases, tá bom? A base, base, base. Eu estou desenhando a pirâmide completa, não. Estou olhando só para a base. Então, olha só. O que é o apótema? O apótema, pessoal, vou riscar bem aqui. O apótema é o seguinte, ó, não é um conceito difícil, não é um conceito difícil. Lembra que eu falei ainda agora, o centro do triângulo da figura lá, que é a base? Então, bora imaginar, por exemplo, tem esse triângulo bem aqui, ó, a base lá. Vou imaginar aqui, bem aqui, ó, esse ponto bem aqui, ó. Esse pontinho bem aqui, ó. Esse ponto bem aqui, ó. Ele é o centro do polígono. E para esse aqui, esse ponto bem aqui, ó, o centro. E para esse aqui é o centro. Então, olha só. O que a gente vai fazer agora? Achado o centro, a gente vai para qualquer lado desse. O que eu vou fazer para um lado serve para qualquer um outro. Basta um pouquinho escolher esse lado de cá, ó, que vem daqui até aqui. Então, o que a gente vai fazer? Desse lado, eu vou pegar, vou escolher o ponto médio, que está bem aqui, ó. Esse ponto bem aqui, ó, é o ponto médio. Ponto médio. Professor, o que é o ponto médio? Médio é metade, é o ponto meio, é o ponto que divide essa reta bem no meio. Então tá bem aqui, ó. Professor, o que é isso aqui? É o chamado centro de gravidade. Centro de gravidade. Professor, mas o que é isso mesmo? Não entendo. Imagina o seguinte, tu confeccionasse essa figura aqui, ó. Confeccionasse essa figura aqui, ó. Fizesse ela num cartão, um papel cartão, ó. Esse triângulo equilátero. E fizesse o seguinte, pegasse esse furo bem aqui, ó. Aí tu introduzia bem aqui uma agulha com a linha. E suspendia. Tu enfiar uma agulha bem aqui, ó, com a linha. Bem o seu centro de gravidade. O que vai acontecer? Tu pode suspender isso e a folha não vai ficar bamba, não vai ficar balançando de um lado para o outro, não. Não vai ficar tortinha, não. Vai ficar em equilíbrio. É o ponto de equilíbrio dessa figura. A mesma coisa que tu fizesse para cá, com esse ponto. E a mesma coisa que você fizesse para cá, com esse ponto. Certo? Então, bora lá. E o que é meu centro de gravidade? Repetindo. O que é baricentro? Repetindo. Tá aqui. Achou o centro de gravidade? Achou. Escolhe um lado, escolhi esse lado. Vou atrás do ponto médio. Tá aqui, achei. É o ponto metade, que divide esse lado em duas partes iguais. Essa para cá é uma metade, essa para cá é outra metade. Opa! Achei o centro de gravidade.
e achei o ponto médio. Eu uno esses dois pontos. Quando eu uno esses dois pontos, esse segmento aqui de reta, esse pedaço bem aqui, ó, ele é chamado justamente de esse pedaço aqui, ó, chamado de apótema. Como é uma figura, tá lá na base da pirâmide, essa distância daqui para cá é o apótema da base. Professor, e para cá? A mesma ideia. Eu tenho aqui o centro de gravidade, pego esse ponto bem aqui, ó, que é o ponto médio, uno esses dois pontos, essa distância aqui, esse segmento, essa distância entre dois pontos aqui é o apótema. Aqui, acho o centro de gravidade, isso aqui é o centro de gravidade. Acho esse ponto bem aqui, que é o ponto médio. Ponto médio. A distância entre o centro de gravidade e o ponto médio, isso aqui é chamado de apótema. Apótema. Como isso aqui é a representação da base de uma pirâmide, eu vou estar com a apótema da base, certo? E é isso. Bora seguir em frente. Deixa eu só dar uma pausa bem aqui. Não vai fazer vídeo longo não. Mas bora lá. Sim, pois é, pessoal. Então, ó, continuando aqui, a gente tem a seguinte coisa, ó. A gente tem a seguinte coisa. Vou deixar isso aqui mesmo. Repetindo. Professor, o que é o apótema? O que é aí, ó? O apótema da base. Repito, né? Vou usar a caneta. Repito. Vou pensar só para essa figura aqui, a mesma ideia para as outras. O que é o apótemo? Isso aqui é uma pirâmide, a gente olhou para a base, que é um triângulo. Vou atrás de dois centros. Esse centro aqui, que é o centro do polígono, chama centro de gravidade. E o centro desse lado, para esse lado de cá, eu vou pegar a metade que está aqui. Quando eu uno isso aqui, esses dois segmentos aqui, um é o centro do polígono, outro é o centro, a metade desse lado, vou chamar assim metade desse lado, a gente tem uma coisa chamada de apótemo. Essa medida aqui é o apótemo. Agora, só algumas observações que já precisa saber. Vou começar pelo mais fácil. Se eu quiser saber bem aqui, ó, nesse aqui, ó, nessa figura bem aqui. Se eu quiser saber quem é o apótema dessa figura aqui. Se eu tenho um quadrado de lado L, o apótema dessa figura bem aqui, ó, é bem fácil. O apótemo é só pegar o lado e dividir por quanto? Por 2. E é mesmo, ó. Porque se eu pegar daqui para cá, ó, seria também o apótemo. Então, esse pedaço dá exatamente ó, esse tamanho desse lado bem aqui, ó, completo. Ó. Daria o tamanho do lado. Como é daqui para cá, então o apótemo vai ser sempre a metade do lado. Ah, não entendi. Se aqui fosse 10, daqui para cá seria 5. Se aqui fosse 100, daqui para cá seria o apótema, seria quanto? 50. E assim por diante, certo? Para esse caso aqui, se eu tenho um triângulo equilátero, em que esse triângulo equilátero mede L. Esse apótema aqui, ó, esse apótema para essa figura aqui, ó, vai ser justamente 1/3 da altura de um triângulo. 1/3 de L raiz de 3 dividido por 2. Professor, eu não entendi. Isso aqui eu posso até comentar em sala com vocês com mais calma. Isso bem daqui, ó, é a altura do triângulo equilátero. Do triângulo equilátero. Isso aqui é a altura dele. Equilátero. Quase sai. Aí tem uma propriedade que diz assim, ó, sem pegar isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo vai ser a altura do triângulo. Aí tem uma propriedade que diz assim, ó, daqui até esse vértice, daqui tu tem 2/3 da altura. E daqui para cá tu tem 1/3 da altura. Ou seja, daqui para cá é 1/3, que é justamente o apótemo, é 1/3 da altura do triângulo. Ou seja, como é que eu acho a altura de um triângulo equilátero? Você conhece o lado? É L raiz de 3 por 2. Pronto. Bem aqui, eu quero saber o apótema desse hexágono. É só lembrar o seguinte, ó, que um hexágono, isso aqui já foi comentado também, ó. Com hexágono, eu posso dividir um hexágono aí, ó, não tá bonitinho. Em termos de desenho, você já sabe que eu sou péssimo, né? Piorou agora. Ó.
Imagina aqui, ó, que eu vou ter aqui um triângulo equilátero de mesmo lado do hexágono. Bora imaginar que o hexágono tem lado L. Então, todos os lados médio de L. Aqui eu consigo dividir o hexágono em 6 triângulos. Vou olhar só para um triângulo. E se eu olhar para esse triângulo aqui, é o apótemo. Vai ser exatamente, no caso do hexágono, o apótema da base é exatamente a altura do triângulo equilátero. Ou seja, L raiz de 3 dividido por quanto? Por 2. Tá bom? Vai ser exata. Aqui não tem história de um terço, não. Um terço, ó, é aqui, ó. Ó, daqui para cá daria um terço. Como é tudo, é a altura mesmo. É L E raiz de 3. professor, tá uma dúvida aqui rapidinho. É, Agora aqui, pessoal, uma relação aqui, ó, que é muito importante aí para o estudo da pirâmide. Essa relação matemática aqui, ó, mais uma vez, lá vem o velho e bom teorema de Pitágoras, né? Velho e bom teorema de Pitágoras. Para esse estudo aqui, ó, o que que acontece aqui? Essa relação matemática é uma relação matemática que vai envolver os apótemas e a altura. Vai envolver o apótema da pirâmide, vai envolver o apótema da base e vai envolver a altura da pirâmide. Então, eu trouxe esse exemplo bem aqui, ó, para vocês, ó. Bem aqui já tem um triângulo formado, bem bonitinho, certo? Tem um triângulo bem bonitinho aqui, ó, tá formadinho aqui, ó. O que que acontece aqui, ó? Bem aqui, ó, eu vou ter, vou apagar esse H bem aqui, ó. Bem aqui eu vou ter um triângulo retângulo bem aqui, ó. Certo? Tem um triângulo retângulo. Agora observa o seguinte, olha. Imagine que bem aqui, ó, o centro desse polígono que compõe a base, vão para esse lado. Isso bem que é o ponto médio. Olha, a gente está pegando a distância do centro do triângulo até um ponto médio de um dos lados. Como é que é o nome disso? Apótema da base. Então, ó, essa distância daqui para cá é o apótema da base. Que a gente vai apresentar assim, ó. A, Bzinho. A, Bzinho. A de apótema, B de base. Assim como fazer AP, apótema da pirâmide. Então, não tem como confundir. Base, pirâmide. Apótema, apótema. Apótema da base, apótema da pirâmide. Agora, ó, ligou aqui, ó, ele tem um apótema da base. Agora, o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide é mais tranquilo. O apótema da pirâmide é mais tranquilo. Por que que é mais tranquilo? Porque a gente vai fazer a seguinte coisa, ó. Ó, a gente vai fazer a seguinte coisa aqui, ó. O apótema da pirâmide. O que que é o apótema da pirâmide? A gente vai pegar o vértice, tá bem aqui, ó, o ponto V bem aqui em cima. Ó, vai pegar o ponto V. A gente vai lá em um dos lados da base, ó, no caso escolher esse lado bem daqui, ó. E vai pegar o ponto médio, que é esse ponto P bem aqui, ó. E vai unir esse segmento. O segmento que une o vértice da pirâmide até esse ponto bem aqui, ó. Tá no plano da base, ó. Esse aqui é o apótema da pirâmide. Observe que esse apótema da pirâmide vai estar na face e não na base, como era o outro. Então não tem por que ter dúvida. Na base tem o apótema da base. Eu ligo o centro ao ponto médio de um lado. Se eu quero o apótema da pirâmide, eu vou para a face, para esse triângulo bem aqui, ó. Eu venho e ligo o vértice a esse mesmo ponto da base bem aqui, ó. Quando eu ligo, bem aqui eu tenho, ó, não entrou na figura, né, ó. Bem que eu tenho meu AP. Só o que é o AP? Apótema da pirâmide. Quando a gente faz isso, ó, a gente já tem aqui dois elementos, ó. Apótema da base, apótema da pirâmide. E bem aqui, ó, lembra que a gente falou em pirâmide regular, reta? Que a gente lembra que eu botei o olhinho bem aqui em cima, um feixe de luz jogando aqui em cima, ó. Esse ponto bem aqui, ó. No caso da pirâmide regular, ó, esse ponto bem aqui, ó, ele desce, ó, a projeção dele, a sombra dele, ó, ele desce, 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 desce. Onde é que ele cai? Certinho no centro de gravidade da pirâmide. Bem no centro da pirâmide, ó. Então esse ponto V aqui, ele sai daqui, ó, e a projeção aí de cima, a sombra cai certinho aqui em cima. E como a projeção é ortogonal, que a gente viu lá no caso da pirâmide regular, é ortogonal, ou seja, vai fazer 90 graus bem aqui, ó, com esse plano da base. 90 graus. Então, a gente está diante bem aqui, ó, nessa figura aqui em laranjinha, aqui, ó, num triângulo retângulo. Em que, cuidado, que hipotenusa aí? É o apótema da pirâmide, é o AP. E os outros dois são catetos. Então, bem aqui a gente aplica o teorema de Pitágoras, ó.
essa hipotenusa ao quadrado, tá aqui ela, ó, é igual os catetos ao quadrado somados, né? Ó, igual esse cateto ao quadrado, que é AB ao quadrado, mais esse H, que é a altura da pirâmide, ao quadrado. Então, também aqui, ó, essa relação matemática engloba as três. Professor, para que eu uso isso? Porque ó, tem situações, problemas, principalmente tem muitas questões que pedem para a gente achar o volume de uma pirâmide. Aí às vezes a gente dá a área da base, estou falando de apótema da base, estou falando da área da base. A gente dá a área da base e não te dá a altura. Aí o cara vem e te dá a apótema da pirâmide, te dá a apótema da base, né? E tu não tem como achar a altura. Então, se tu já tem a apótema da base, a apótema da pirâmide, joga nessa fórmula matemática bem que ele vai descobrir o H, tá? Então, toda vez que eu tiver problema em que essas três grandezas, essas três medidas, a apótema da pirâmide, a apótema da base e a altura, e te der duas delas, e tu precisar de uma terceira, não esquece dessa relação, essa fórmula matemática. Toda vez que me der duas dessas e precisar de uma terceira, joga nessa relação bem daí. Vai resolver bastante coisa na vida da gente. Tá bom? E bora lá para o nosso próximo slide. Olha só, aqui ó, para a gente aplicar aquilo lá que a gente viu, tá bom? Tem dois exemplos. O apótema de uma pirâmide regular tem 12 centímetros e a aresta lateral tem 13. Determine a aresta da base. Bora lá. O apótema da pirâmide regular tem 12 centímetros. E a aresta lateral, cuidado, ele não falou aresta da base, ele falou aresta lateral, não confunda. Ele pede a medida da aresta da base. Então, olha só, ele te deu a aresta, ele te deu aí, ó, a aresta lateral, mede 13. Ele te deu, que mais, meu Deus? Ele te deu o apótema da pirâmide, que mede 12. Ele te deu a metade da aresta. Não te deu, não. Ele te pede a aresta. Quem vai chamar, a gente vai atrás dessa medida da aresta. Eu vou chamar metade da aresta de x. Por que isso? Porque, presta atenção. Bora imaginar que a gente está falando o seguinte, ó, de uma pirâmide. Isso aqui é uma face da pirâmide, ó. Certo? Ah, professor, não estou entendendo. Eu tenho uma pirâmide lá, não interessa, né? Ó, ele só diz que é uma pirâmide regular. Não sei se a base é quadrada, eu não sei como é que é. Só sei que eu tenho isso aqui, ó. Tem uma pirâmide aqui, ó. Eita, o rei do desenho. Ixi! Ixi! Olha, maior do mundo. Dá para entender. Imagina aqui, ó, uma base quadrada. Tu tem uma pirâmide. O que essa representação bem aqui está dizendo? Essa representação a gente está bem aqui, ó. A gente está olhando para cá, ó. Ó, então é uma face dessa. A gente não está olhando para cá para baixo, não. Está olhando para cá, para uma face lateral dela. Ele está dizendo na questão que, por exemplo, a aresta lateral, que é isso aqui, ó. Isso aqui são as arestas laterais. Aresta, 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 aresta. Ele está dizendo que isso aqui mede 12. Aqui mede 12. Aqui mede 12. Assim vai. Ele diz que o apótema da pirâmide mede 12. Perdão, está errado isso aqui, né? Ele está dizendo que a aresta lateral. Ó, vou apagar isso aqui. Tá rasbinho aqui, ó. Isso aqui é a aresta lateral, pessoal. Ó. Ele diz que a aresta lateral mede 12. Ó. Cadê o diário de lápis? Não tô vendo. Tá aqui. Uma pontinha tão discreta, ó. 12. Que é 12. Ah, fiz errado de novo, né? 13. Que é 13, aqui é quanto? 13. Então, ó. Aresta lateral, essa medida aqui, gente, ó. A aresta da base é aqui embaixo, ó. É na base, ó. Certo? Ele diz que o apótema da pirâmide é quanto? É 12. O que é o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide, distância do vértice, pega um ponto médio. O apótema da pirâmide vai para a face. Lembra que eu disse? Você apótema da base vai para a base. Mas apótema da pirâmide, ou para a face. Eu pego esse ponto bem aqui, ó, que seria o vértice. Venho para cá, para a aresta da base, pego o ponto médio. Essa distância bem daqui para cá, ó. Ó, se a retinha bem aqui, ó.
ela mede quanto? 12. Tá bem que a figura, ó, bem melhor que aqui no meu desenho. A gente está olhando para esse lado, para essa face. Como vai dividir essa aresta da base ao meio, ó, aqui eu vou chamar de x e aqui eu vou chamar de x. O professor podia ter chamado de... Podia. Qualquer outra coisa. Só que como eu sei que as duas são iguais daqui, ó, daqui para cá e daqui para cá igual, estou chamando ambas de quanto? De x. Certo? Estou chamando duas de x. Esse desenho mal feito está bem que representado. A face, ó. Aqui mede 13. Aqui mede também, aqui também vai medir 13, que é a aresta lateral. A base, esse bem aqui, ó, estaria o ponto médio. Então, esse pedaço daqui para cá é igual daqui para cá. Então, todos dois vão valer x, né? Vale o mesmo tamanho. E ele disse que a apótema da pirâmide, ó, esse segmento que sai daqui, chega até aqui, ó, nesse ponto metade, tá bem aqui, ó. Mede quanto? 13, certo? Mede 13. Agora, observa, ó, que ele pede a aresta da base. Pessoal, a aresta da base, ó, esse pedaço daqui, ó, para cá, ó. Isso aqui é a aresta da base, isso tudo, ó. Então, é x mais x, 2x. Então, ó, esse 2x vai dar justamente quem? A aresta da base. Professor, como é que eu encontro? Aí esse é que é o problema. A gente não sabe quanto é que vale o x. Se a gente soubesse, tranquilo. Vamos supor que o x vale 10. Então, a aresta da base seria quanto? Se ficava fácil. Se aqui mede 10. Aí, 10 é medonho, né? E aqui também mede 10. 10 mais 10, que é o dobro de 10, então daria quanto? 20. Professor, esse aqui mede 8 e 8. Ah, tranquilo. Mede quanto? 16, certo? Então, pessoal, olha, a gente tem essas medidas aqui fornecidas, certo? Está bem que é a representação. Onde? Bem que eu tenho 13, é a aresta lateral. Aqui eu tenho 13 também, né? Não preciso colocar. Aqui eu tenho o apótema da pirâmide, que é o segmento sai do vértice até esse ponto metade, bem aqui, ó. Né? Ligando, e diz na questão que é 12. Como isso aqui é o ponto médio, esse pedaço aqui mede 1 e esse outro pedaço mede o mesmo tamanho. Mede uma unidade de medida, o outro também é o mesmo. Por isso que aqui eu chamei um de x, o outro, como é igual, também eu chamar de x. Professor, mas por que é igual? Porque por construção, isso aqui é o apótema. O apótema sai do vértice ao ponto metade. Então esse ponto divide esse lado em duas partes iguais. Então eu chamei uma de x e outra de x. Se a gente observar esse triângulo bem aqui, ó, esse triângulo é retângulo. Quem é hipotenusa aqui, ó, é 13. É 13. Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó, e vai só aplicar o teorema de Pitágoras. E observa que a medida da aresta é ser 2x, esses dois pedaços aqui juntos. A medida da aresta é ser quanto? 2x, certo? Então, olha só. Aplicando o teorema de Pitágoras, tá bem aqui, ó, teorema aplicado. Quem é hipotenusa? É 13. Então, 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais esse outro ao quadrado, mais x ao quadrado. 13 ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado, certo? Então tá aqui, ó. Daí para frente é só continha básica, né? Ó. 13 ao quadrado, 169. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Esse 144 sai daqui e vem para cá, ó, vem negativo. Ó, sai daqui e vem para cá, ó, vem negativo. Então vai ficar x ao quadrado igual a diferença entre esses dois. Fazendo a diferença, ó, 169 menos 144 vai dar 25. Então, vai ficar x ao quadrado igual esse menos esse, 25. Qual número que é elevado ao quadrado vai dar 25? O número elevado ao quadrado vai dar 25 é quanto? 5. Então, x vale 5. Ou então, se quiser, tal quadrado, sai para lá, raiz quadrada de 25. Que dá quanto? 5. Então, o que está acontecendo? A gente acabou de descobrir que esse pedaço bem aqui ó, é 5. Se esse é 5, esse aqui também é quanto? É 5. 5 com 5 é a aresta da base. Total de 10. Certo? Total de 10. Então tá aí, ó. Quem vai ser a aresta da base? 10 centímetros. 10 centímetros. Okay. O exemplo 2. Esse aqui sim, eu vou precisar usar aquela relação lá que envolve a apótema da pirâmide, a apótema da base e a altura. Diz assim, ó. Uma pirâmide regular tem 4 decímetros de altura. Tem uma altura aí 4. Então, ó, se eu usar meu modelo geométrico bem aqui, eu já sei que ó, daqui para cá, ó, já sei mede 4.
A base é um hexágono de lado 6 decímetros. Então, bem que eu vou ter um hexágono. O lado do hexágono, daqui para cá, mede quanto? 6. Determine o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide. Pessoal, pela figura, ó, ele já me deu a altura. Já me deu que bem aqui embaixo é um hexágono de lado 6. Então, daqui para cá eu sei que mede 6. Ó, daqui para cá mede 6. Ele pede o apótema da pirâmide. Então, olha só. Ele me deu a altura, me pede o apótema da pirâmide e ele me deu o apótema da base. Mas observa que ele me falou na base. Ele me falou quem é a base. Se ele me falou quem é a base, é um hexágono de lado 6, eu já conheço quem é a base. É um hexágono, é um polígono de 6 lados. E eu conheço a medida dele. A medida é 6. Eu nem precisava desse modelo aqui não. Então o que eu precisava saber? Como diz o cara, na minha cabeça ia funcionar assim. Olha, lá embaixo, vou estar mexendo aqui, mas fechou, imagina assim. Olha, tem uma pirâmide lá embaixo, tem uma coisa aqui de 6 lados, regular, então é um hexágono regular. Aí numa pirâmide, lembra? Tem um pontinho lá fora. Aí vai subir as faces são triângulos. E já me deu a altura, tá? E já me deu o apótema, e já me deu a base. Se me deu a base é um hexágono aqui embaixo, de lado 6. Se me deu isso, eu consigo descobrir o apótema da base. Consigo? Consigo. Eu já conheço quem é a base, já conheço a medida da base, então eu conheço. Como? Deixa quieto. Deixa quietinho lá. Eu já conheço, deixa quieto. Deixa quietinho. Como? Relaxa, calma. Aí tá me pedindo o apótema da pirâmide. Aí tu fica montando esse quebra-cabeça. Rapaz, já tem a altura. Ele já deu, a altura deu de cara. O apótema da base, como ele me deu que é um hexágono de lado 6, eu consigo achar o apótema da base. Como? Ainda não sei ainda, mas sei que dá para achar. E ele me pede a altura. Eita, rapaz, então peraí, eu tenho o apótema da base, dá para descobrir, eu tenho a altura, e ele pede o apótema da pirâmide. Aí tu dá mais uma pausa assim, diz assim, eita, peraí. Eu tenho uma fórmula matemática que mexe com essas três coisas junto. Aí vou lá no caderno, vou no apontamento, vou no livro, pesquiso na internet. Ah, mas tem uma fórmula que envolve as três, tá bem que ela, ó. Que diz que o apótema da pirâmide ao quadrado é igual ao apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Se tu conseguir visualizar, olha, consigo ver aqui aquele triângulo lá dentro daquela pirâmide, consigo ver aquele triângulo lá, ó. Né? Tu consegue ter uma imaginação melhorzinha, ó. Ah, eu consigo perceber esse triângulo lá, ó. Também que é o apótema da pirâmide. Então, o apótema da pirâmide é igual ao quadrado, que é a hipotenusa, né? É igual ao apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Nem precisa decorar essa forma. Se eu tivesse esse modelo bem aqui na minha cabeça, tranquilo, tá aqui, ó. Agora, bora atrás. O apótema da pirâmide, eu sei? Não sei. É o que ele pede. Não sei. O apótema da base, eu sei? Não sei diretamente. Mas sei. Por quê? Porque o apótema da base ó, é isso daqui para cá. Ó. É só lembrar, para um hexágono. Como é que eu calculo a apótema da base de um hexágono? Ah, lembrei. Lembrei. A apótema da base de um hexágono, o negócio tem que ficar voltando. Lembrei. Rapaz, o apótema da base de um hexágono, o professor falou lá que era o seguinte, ó. O professor falou assim. O apótema da base do hexágono vai ser isso bem aqui, ó. Vai ser a altura do triângulo equilátero. Vai ser L raiz de 3 dividido por 2. Ah, lembrei. Então, o que que eu vou fazer? Vou lá naquela questão lá, ó. Ó. Quem vai ser o apótema da base? L raiz de 3 por 2. Mas quem é esse L? É o lado do hexágono. E a questão deu. Quem é o lado do hexágono? O lado é... A questão disse bem aqui, ó. O lado é 6. Também quer ficar quanto? Lado 6. Professor, repita. A apótema da base de um hexágono é igual à altura de um triângulo equilátero de mesmo lado do hexágono.
Como é que é a altura? L raiz de 3 por 2. Quem é L? É o lado. Professor, mas quem é o lado do triângulo? É o mesmo lado hexágono. E o lado ele diz que é quanto? 6. Então, onde tem L vai entrar 6. Então, vai ficar 6 vezes raiz de 3 por 2. Ah, professor, mas o 6 dá para ir por 2. Então, divida. 6 por 2 dá quanto? 3. 3 raiz de 3. Opa! Eu já tenho a apótema da base e até a altura que ele deu. Só jogar na fórmula. Apótema da base, não sabia, agora sei. 3 raiz de 3 ao quadrado. Mais a altura, ele deu na questão. A altura é 4, 4 ao quadrado. Aí a parte vocês se atrapalham, né? Essa expressão bem aqui, ó. Esse 3 está ao quadrado e esse raiz de 3 está ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 e raiz de 3 ao quadrado. Eu posso cortar esse 2 com essa raiz. Então aqui vai ficar, ó. 3 ao quadrado é 9 e aqui vai ficar 3. Então vai ficar 27. Então vai ficar 27. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Então eu tenho que a apótema da pirâmide ao quadrado é 27 mais 16. Que 27 mais 16 vale 43. Se essa conta está ao quadrado, qual número que ela vai dar ao quadrado vai dar 43? Não tem valor exato. Porque teria, bora lá pensar, se fosse um 5, 5 vezes 5, 25, está chegando perto. Fosse um 6, 6 vezes 6, 36, está chegando perto. 7, 7 vezes 7, 49, passou. Então eu tenho que 6 chegar perto, que é 36, e tenho que 7 é 49, passou. Então isso aqui não dá raiz quadrada exata. Não dá valor exato, não dá o quadrado perfeito exato. Tal quadrado aqui sai para o outro lado, com operação inversa, como raiz quadrada de 43. Então, essa medida aqui, que é o apótema da pirâmide, vale quanto? Raiz quadrada de 43. Certo? E tá aí feito mais uma questãozinha para nós.